estava comentando aí, né? É a primeira vez que a gente faz o evento nesse horário. Então, ainda podemos ter alguns desencontros. Oswaldo, você quer falar alguma coisa antes da gente iniciar? Bem, apenas agradecer a Deus mais essa oportunidade, dentre tantas, né? E a gente espera poder abençoar pais que, de uma forma intensa, estão sendo mais treinados nesses dias, né? E, lamentavelmente, a gente tem lido acerca de algumas estatísticas que são assustadoras, né? Tem aumentado o número de agressão e violência familiar. Não apenas a mulher, mas também as crianças. E que privilégio é o nosso de podermos encontrar no nosso Deus e na sua palavra aquilo que pode dar segurança, uma perspectiva de vida completamente diferente e sabedoria em todo o processo, independentemente das circunstâncias. Então, que Deus abençoe esse encontro e na vida de cada um que está aqui e que vai estar conosco nesse momento. Amém. Muito bom. Vamos orar? Dante, você pode dirigir essa oração? Claro, posso. Vamos lá. Pai querido, muito obrigado, Deus, por esse momento juntos agora. Te agradecemos porque o Senhor se revela a nós pela Tua palavra. O Senhor nos mostra não apenas a Sua pessoa, mas a obra, Deus, que o Senhor planejou e executou de salvação. Pai, esta obra é completa desde a nossa justificação, passando pela nossa santificação, até chegar à nossa redenção. Pai, queremos, especialmente na nossa vida contigo, mas também nesta vida contigo que se reflete nos relacionamentos com seus filhos, os filhos com os pais, que o Senhor nos ensine para que isso possa refletir para aqueles que não creem no Senhor Jesus. Pai, te pedimos que o Senhor use agora o Dilson, que a tua palavra seja pregada e o Senhor nos ensine nesse momento para a tua glória. No nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém, amém. Muito bom. Bom, nós vamos ter algumas formas de interação aí, então, se em algum momento você quiser fazer um comentário, né, a gente está trabalhando bem no formato da oficina, como a gente faz lá na igreja, né, presencialmente. Então, se você quiser fazer um comentário, é só levantar a mão. Você pode também estar digitando aí no chat, né, algum comentário, e nesse formato que a gente trabalha, existem às vezes, alguns imprevistos, né? Às vezes a internet dá uma travada, às vezes pode... Nós estávamos fazendo uma reunião recentemente, um colega desapareceu da reunião, né? E ele falou, gente, acabou a luz aqui em casa, né? Ele mandou uma mensagem pelo celular. Então, essa nova dinâmica que a gente ainda está se acostumando com ela a trabalhar, né? Então, você pode aí ou levantar a mão, fazer um comentário no chat, a gente vai estar acompanhando aí, e se até acontecer de aparecer, nós não estarmos percebendo, aí nos avisem aí, nos ajudem. Eu vou compartilhar minha tela com uma apresentação, e aí a gente vai procurar estar fazendo essa interação com vocês durante a nossa oficina da família. Então, compartilhei a tela, todo mundo já está visualizando a tela aí? Joia. Muito bom. A ideia nossa hoje é trabalhar sobre essa questão da rebeldia na pandemia, né? E eu usei essa imagem aí na nossa tela inicial, porque a realidade que nós estamos vivendo hoje é exatamente essa, né?
a estação de trem está vazia, né? A maioria das pessoas está em casa, né? Você tem algumas pessoas ainda aí que, por diversos motivos, ainda estão na rua, mas a grande maioria está tendo, ou quase 50% da população está em confinamento, né? Está fechado, está mantendo um isolamento social dentro do possível, né? Algumas atividades a gente acaba tendo que fazer, e isso muda a nossa relação, muda a realidade de convívio, né, com a esposa, com os filhos, né? E isso nos traz alguns novos desafios quanto ao tratar com a rebeldia dos filhos. E eu achei muito interessante, né, a história que o Davi Merck conta no livro dele, que é Família, né, Lar, Família e Casamento, que é esse livro aqui, para quem talvez não conheça, a gente baseou a maioria do nosso estudo hoje aí, do que nós vamos discutir, né, em parte, alguns capítulos desse livro. E ele conta que ele esteve visitando uma aldeia Yanomami há alguns anos, né, um tempo, e lá ele percebeu uma coisa interessante no relacionamento dos filhos, né, com os pais lá nessa aldeia. E o que ele percebeu lá quando ele começou a ver como é que os filhos e os pais se relacionavam nessa aldeia Yanomami, né? Coisas do tipo, filhos que respondiam, eram muito respondões, né, para com os pais precisavam mandar de 3 a 5 vezes para serem obedecidos, né? Geralmente só eram obedecidos após gritarem com as crianças, né, com os filhos batiam nos pais, não tinham limites, né? Eles faziam o que queriam, aonde queriam e como queriam. E, a partir da observação dessa realidade, né, o Davi falou que ele chegou a uma conclusão, né? Ele chegou à conclusão que a civilização chegou às aldeias indígenas, né? Porque essa realidade, ele falou, é o que eu vejo hoje nos supermercados, nos restaurantes, né? E às vezes na igreja mesmo, né? Entre filhos e pais. Ou seja, o relacionamento entre Zânia e Yanomami, ele está hoje refletindo aquilo que a gente tem visto no relacionamento na nossa sociedade, entre pais e filhos. E isso mostra, né, uma distorção em relação àquilo que é a vontade de Deus para o nosso relacionamento com os nossos filhos. Então, eu gostaria que você, nesse momento aí, pegasse papel, caneta, e eu vou fazer algumas perguntas. Eu gostaria que vocês anotassem aí, respondessem a essas perguntas, para que a gente comece a fazer uma análise de como estamos nos relacionando com os nossos filhos e como estamos nos relacionando com essa nova realidade, né? Uma mudança que agora já vai aí lá para os seus 100 dias, já mais de 3 meses, mas que foi muito inesperada, né? A mudança foi muito rápida e a gente se viu forçado a conviver com uma realidade muito diferente daquela que nós vínhamos convivendo nos últimos anos, né? Ou talvez desde que nos conhecemos por gente, como meu pai costumava dizer, né? Então, vamos lá. Sobrevivendo à pandemia. Primeira pergunta que eu queria que vocês respondessem. Qual que é a sua visão sobre o que está acontecendo agora? Não? Olhando para essa situação, como é que você enxerga isso? Então, escreva aí 1 ou 2 frases aí. Como é que eu estou enxergando o que está acontecendo hoje? Ok. Se você já responder a pergunta, agora vem uma pergunta de cunho pessoal aí. E como é que você está se sentindo? Qual é o sentimento seu nesse momento? Como é que você está se sentindo nesse momento em relação a essa nova situação, a essa
Está sendo... Não ter muita alternativa, né? Ter que atender ao que está sendo pedido para que a gente colabore uns com os outros, né? Como é que você está se sentindo na realidade que você está vivendo hoje? Terceira pergunta. O que você mais tem medo que aconteça? Nesse momento agora, qual é o seu maior temor? E aí, claro, esteja pensando aí com a sua família, com os seus queridos, com seus filhos, não é? Mas o que você mais tem medo que aconteça nesse momento? Na sequência, eu queria que você pensasse sobre e o que você gostaria que acontecesse. Eu iria responder assim, eu gostaria de acordar e descobrir que tinha sido um pesadelo. Vamos lá. O que você mais tem feito? Se você olhar para a sua rotina hoje, para o que tem acontecido aí nos relacionamentos, etc., o que você mais tem feito hoje em relação a essa situação? Essa semana nós conversamos com uma pessoa, né? E ela ganhou um presente do marido dela. Só que foi algo que ela não pediu, e foi algo que ela gostaria de ter decidido. E ela não teve chance de decidir, porque o meu marido foi lá, disseram que era bom, ele foi lá, comprou e botou dentro de casa. E aí ela diz que toda vez que ela olha para aquele negócio, ela fica com raiva, ela tem ódio daquilo. Apesar que é uma coisa bacana, é uma coisa cara que o marido comprou, entendeu? Mas ela não foi consultada. Então, ela fica se martirizando, né? O que ela mais tem feito é se martirizar. Muito bem. Se você pudesse mudar algo nesse momento, o que seria? Não vale dizer o cônjuge, hein? O pessoal mandou uma frase para mim no mês passado, dizendo que o rapaz colocou na internet assim: homem procura mulher. Ele recebeu 500 respostas assim: venha buscar a minha. Muito bem. O que mais te incomoda nessa situação? O que mais te incomoda nessa situação? E aí, se você olhar para os seus filhos, o que mais te incomoda nos seus filhos? Tem uns pais que adorariam se os filhos tivessem botão de desliga, né? Pegasse um momento lá que ele ia lá e desligava a criança. E o que você acredita que os seus filhos mais desejam neste momento? O que você acredita que os seus filhos mais desejam neste momento? Muito bem. Você conseguiria dizer, você saberia dizer hoje o que os seus filhos mais têm medo?
né, vivendo, né, nessa situação. Não sei se vocês têm vivenciado isso, mas eu tenho tido contato com algumas famílias, e foi interessante, agora um pouco menos, mas muito no início, muitas crianças estavam assim, mas com muito medo, porque foi criado assim um certo terrorismo, né? E os filhos, principalmente eu percebi que os jovens tiveram muito mais medo do que os mais experientes, né? Não sei se porque os experientes já viveram outras situações, né, de crise e souberam administrar isso, já passaram, né? E eles talvez estejam vivendo pela primeira vez uma crise dessa dimensão, né? Mas eu percebi muito medo. O que eles mais têm medo? Muito bem, terminamos as nossas perguntas. E aí eu queria, voltando lá na primeira, ter um pouquinho da participação de vocês aí, sobre a visão que vocês têm sobre o que está acontecendo hoje. Seria legal se você pudesse abrir o microfone aí e responder a pergunta. Nós estamos num grupo relativamente pequeno, então dá para a gente compartilhar aí. Wilson, talvez nós poderíamos responder essa pergunta sobre alguns prismas diferentes, né? Mas eu quero objetivamente usar uma frase que um colega de trabalho meu usou, incrédulo, assim, distante de Deus. Até quando ele foi usar essa frase, ele virou para mim e perguntou exatamente isso. Ele falou assim: o que está acontecendo? Logo no início, né, quando houve dias ali, ele falou assim: você sabe que eu me interesso muito por isso, eu sei que você é religioso. Aí ele virou assim: Deus está desenhando, né? Eu achei tão interessante essa frase. E quem não prestar atenção nesse chacoalhar, né, que Deus está permitindo, que Deus está proporcionando um parar, né, absoluto das rotinas e correria que todos nós para falar, presta atenção naquilo que tem valor, presta atenção naquilo que é. E aí em todos os aspectos, né? Vida pessoal, profissional, familiar, relacionamento com os filhos, com os pais, casal, uma série de coisas, parou tudo, né? Se nós pararmos para pensar e olharmos sob esse ponto de vista, houve toda aquela agitação, todo mundo saía cedo, voltava à tarde, e aquela questão profissional, aquele tema familiar, meio que o familiar vai uma coisa atropelando a outra, de repente, todo mundo a 200 por hora, de repente, eu falo que é um ônibus, né, que está a 100 por hora, de repente ele freia a 20. Todo mundo um para cima do outro, aquela coisa toda, todo mundo junto em casa, não sabendo o que fazer, para onde ir. Então, eu entendo, e eu gostei muito dessa expressão dele, é um chacoalhar de Deus, é um desenhar de Deus. Se vocês não estavam prestando atenção no dia a dia tão intenso, agora todo mundo vai ter um tempo para pensar no que é a vida, né? Legal. Muito bacana. Um momento de bastante reflexão, né? Uhum. Legal. Quem mais gostaria de compartilhar? Obrigado, Dante. Camila colocou no chat, né? Olha, para mim é um cenário de guerra, né? Eu enxerguei muito no início, né? Um cenário de ficção científica. Né? Aqueles filmes que Hollywood fazia, falando sobre pandemias, falando sobre... Né? De repente, todo mundo de máscara, né? De repente, ninguém mais podendo chegar um perto do outro, né? E isso mudando de uma forma muito abrupta, né? Como o Dante comentou ali, a nossa rotina, né? O nosso dia a dia começou a ser vivido de uma forma diferente, né? Então, isso aí acabou
causando a necessidade de muita adaptação, como é numa guerra, né? Quando você tem uma guerra, muita coisa você tem que adaptar, né? Não vai ser aquele dia a dia normal, entre aspas, né, que a gente tinha, mas uma situação onde há muita necessidade de se adaptar à realidade e sem muitas opções, né? Eu digo que é mais ou menos aquela situação, né, do rapaz que estava no avião e a comissária de bordo chegou para ele e falou: "O senhor quer jantar?" E ele disse: "Quais opções eu tenho?" Ela falou: "Sim ou não." Não tinha aquela assim: "Ah, não, olha, tá aqui o cardápio." Não, não tem cardápio, ou sim ou não, você só tem essas duas opções, não é? Então, a gente não foi nos dado muitas opções, né? Certo? O Edilson, eu creio também que nós estamos diante de uma situação que, por um lado, traz para nós muitos inéditos e tremendos desafios que nós não esperávamos. Mas, ao mesmo tempo, são muitas as oportunidades que nós não teríamos sem esses desafios. Uhum. Então, é um momento de nós estarmos tendo que encarar uma realidade para crescermos em meio a tudo isso. Nós não sabíamos lidar com muitas dessas coisas, mas a disposição de considerar isso como oportunidade, sobretudo a oportunidade que Deus nos dá para aprendermos, para sermos treinados e crescermos, são muitas. E como eu tenho aprendido nesses dias, nos mínimos detalhes, né? Encarando de frente os desafios. A gente não gosta muito de encarar a realidade, mas uma pandemia, em vez de nos afastar da realidade, deve nos trazer para ela, porque é nela que nós vamos ser curados, sustentados, treinados, abençoados. Então, encarando de frente com os recursos que Deus nos dá. E nós vamos crescer nisso. Oswaldo, é muito interessante isso que você coloca, porque, e aqui, saindo de uma visão macro e indo para micro, né, nós vemos ouvíamos, né, que muitas famílias se escondiam, né, muitos pais, muitas mães, nesse relacionamento familiar, se escondiam atrás de trabalho, de lazer, assim, e de fato não tinham um tempo para falar, ó, vamos aqui sentar em torno de uma mesa para conversar, né? Ou quando estava em casa, cada um no seu quarto assistindo filmes, ou enfim, né? E o que você falou é muito interessante, de fato, né? Isso trouxe um encarar de uma realidade, de um fato que as pessoas fugiam. E agora não deu mais, né? As famílias estão juntas, vivendo juntas e somente elas, porque não pode receber visita, não pode visitar, não pode. E aí nós temos que então agora encarar uma realidade que talvez para alguns nunca foi enfrentada, né? É bem interessante, sim. Legal. Ok, bacana, né? Oportunidade de aprendizado e de crescimento. Muito bom. Mais alguém? Vamos lá? Então, vamos lá. E aí, como é que você está se sentindo nesse momento? Como é que é a sensação? A gente viu algumas mensagens do pessoal, né? Algumas publicações aí na internet, né? Do pessoal, assim, em umas situações altamente estressantes, altamente desgastantes, pessoas também unidas, né? Tivemos diferentes tipos de reações. Diga, Márcio.
Então, eu ia falar que uma sensação que dá até certo ponto é de prisão mesmo, de estar preso, né, não poder sair, mudou tudo, assim, muito diferente do que a gente estava acostumado. Uhum. Então, acho que a maior sensação para mim, pelo menos, é de estar presa, assim. E apesar de ter relacionamento, né, a gente mantém relacionamento virtual, mas a questão presencial, isso termina fazendo falta, né? A gente sente falta, as crianças também sentem falta, então eu acho que é uma coisa que esse cenário terminou trazendo, né? Essa questão do relacionamento com o próximo, com os amigos, de estar junto, né? E com a família também. Sim. Essa ausência do contato pessoal, né? Se sentir preso. Ok. Mais alguém? Sentimento? Como é que você está se sentindo? No início foi bastante diferente, né? É o que o Márcio e a Luciana comentaram. Você acordar, antes acordava cedo, saía de casa, trabalhava, voltava, aquela agitação. Depois você acorda um dia, opa, não faz nada, deve ser sábado, né? Acordou outro dia, não fez nada, deve ser sábado. Ainda a Larissa aqui em casa falou assim, nós estamos aqui já no 15º sábado, né, pai? Você acorda então, e aí tem sábado, é sábado. Apesar de toda a atividade e todo o ensino continuou, as escolas continuaram, pelo menos no nosso caso e dos nossos filhos, mas assim, mas estava em casa, né? Então, no início foi muito, muito diferente de tudo vivido até então, né? Mas, pelo menos para nós já estamos muito bem acostumados, né? Tanto é que até a nossa rotina do trabalho vai até ser modificada em relação a isso. Então, é uma nova realidade, né? Então, é algo que é um sentimento que, vai ser não assim, mas vai ser mais ou menos da forma que está. Então, é um sentimento bom, enfim, para nós não é algo de receio, né? Mas no começo, eu estava lendo aqui o comentário da Gisele, né? Acho que todos nós passamos por uma boa dose de ansiedade, medo, às vezes até angústia. E eu confesso que uma das dificuldades que acentuou ainda mais foi a falta de estabilidade no nosso país. Né? No momento tão crítico, que é o momento de uma pandemia, tanta estabilidade política, né, nessa nação. Então, um grande aprendizado e revelando as nossas próprias fraquezas, né? A nossa total incapacidade de controle sobre a situação. Uhum. Eu ouvi muito de várias pessoas, eu vi esse sentimento da incerteza, da ansiedade, né? Realmente do medo, o que vai acontecer, como que vai ser o futuro, e agora, né? E com essa parada, quer dizer, uns olhando para a economia, outros olhando para o relacionamento, mas se vai demorar para vir uma vacina, né? Como é que nós vamos fazer? Nós vamos ficar presos em casa, né? Então, esse sentimento, né, de receio, de medo mesmo, de insegurança, né, porque existe muito um falso sentimento, né, de que a gente sabe o que vai acontecer, porque a gente fez algum tipo de planejamento. Não, eu vou fazer o seguinte, esse ano eu vou estudar, ou eu vou trabalhar, ou eu vou lutar por uma promoção, enfim, eu tenho um certo planejamento que, entre aspas, parece dar uma segurança de o que vai acontecer nos próximos dias, nos próximos meses, né? Porque a gente se planejou, esse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e de repente, quando tudo isso daí parece, né, a gente fica meio sem chão. Eu estava fazendo a comparação, né, justamente com o terremoto do México agora, né, semana passada, e como eu estou me isolando um pouco aqui, por vários motivos, e por correria, eu nem tinha visto, eu só vi a hora que o cara mandou um vídeo para mim, mostrando os prédios balançando lá no México, né? Então, aí, quando aquilo que você acha que é sólido, que é o chão, começa a balançar, né? Você vê aquilo lá
Então, aí parece que a insegurança é muito maior, né? A tendência a gerar o medo, não é? E aí a pergunta, o que você gostaria que acontecesse? Aliás, nós já falamos do que você mais tem medo que aconteça? Ainda não, né? Qual foi o principal medo aí, ou se ele ainda está aí, né? Se ele ainda é o maior medo, o que você mais tem medo que aconteça? Vou compartilhar uma coisa aqui, porque eu tenho visto meu sogro e minha sogra, né? Ficaram muito isolados, né? Além da idade, né? A questão de estar lá em Itajubá, então lá em Itajubá só tem a irmã da Cláudia e o meu cunhado que moram lá, mas que nos primeiros 30 ou 40 dias eles alguma coisa, pagar alguma coisa, ele ia lá, pegava no portão ou entregava, né? Com receio aí de gerar uma contaminação, porque não sabia também como é que estava o nível de contaminação. Como a gente não tem tanta testagem aqui no Brasil, né? Então fica sempre aquela insegurança, né? Saber se tinha ou se não tinha. E aí começa a haver aquele medo. As pessoas, quando você tem a pessoa com um diagnóstico, né? E a pessoa acaba falecendo com um diagnóstico, a regra é que basicamente não se pode nem ter um enterro, né? Então aquele medo de não poder mais nem dar um abraço, ver de perto, ou alguma coisa assim, apesar da segurança, né, claro, que nós temos da salvação, né, mas aquele sentimento de, poxa, a pessoa, se o meu querido falece, eu não posso ter nem o último contato com ele ali, né? Então esse é um medo que a gente ouviu bastante aí das pessoas. Sobre medos aí, gente. A Camila colocou ali, né? Esse é um medo muito reincidente, né? Em vários lugares a gente vê justamente essa questão, né? Porque perdeu o emprego, perdeu o seu sustento, né? Pelas mudanças na economia, né? E algo que está acontecendo ainda, né? Com muitas pessoas, não é? E isso gera realmente uma insegurança, né? Claro que a gente vai estar olhando para que o Senhor está no controle, né, do nosso sustento, mas é uma situação que causa insegurança, né? Perda. E o que você gostaria que acontecesse? Qual seria o seu desejo nesse momento? Acho que as coisas pudessem ir voltando ao normal, né? Que, de alguma forma, baixasse mesmo logo esse risco aí de contágio, ou que tivesse um tratamento eficiente, ou uma vacina, para que as coisas pudessem ir voltando mesmo ao normal, ou quase ao normal, porque normal mesmo acho que vai demorar. A gente já está começando a tomar essa ideia que vai ter um novo normal, né? Esse seria o desejo. O que mais? O que mais você gostaria que acontecesse nesse momento? Porque algumas coisas a gente começa a desejar, mas a gente, de certa forma, pode se conscientizar de que não vai ter aquilo naquele momento, aí você muda um pouquinho, né? A gente colocou aí, o que mais nos dá medo? As dimensões que vai chegar essa pandemia aqui no Brasil
Em meio a tanta desorganização dos novos governantes, por sua vez, a situação econômica após a crise. Então, é o medo de até onde vai isso, né? Até onde vai nos levar essa situação, né? Que você vê especialistas, né? O pessoal tentando adivinhar o futuro aí, falando das mais diferentes tipos de situação, né? Algumas coisas a gente tem visto se confirmar e muitas das previsões que a gente tinha no começo não se concretizaram, né? Umas, felizmente, né? Que eram muito alarmantes, não é? E outras nem tanto. Nós estamos pensando muito sobre esse aspecto aqui durante esse tempo todo, né? É claro que, volto a dizer, são temas que a gente pode analisar sob diversas perspectivas, né? Mas eu creio que a principal delas, e o que nós gostaríamos aqui que de fato acontecesse, é que as pessoas não perdessem a oportunidade desse momento. Pode ser que nunca mais, na nossa história aqui de vida, né, nós teremos mais alguns anos, poucos anos, como diz Salmo, nossa vida é breve, e esse tempo pode ser 10, 20 ou 2, enfim, né? Não sabemos, mas é breve de qualquer forma. Mas nós nunca mais, possivelmente, e ainda eu conversando com a minha mãe, já de idade, ela falou assim, ó, eu não me lembro dos meus avós terem passado isso, meus avós e os avós dela passaram a Primeira Guerra, enfim, todo esse contexto, os pais, enfim, né? E ela disse, ó, eu não me lembro de ter visto isso na história, né? Na minha história de vida. Então, possivelmente, nós não veremos mais esse tipo de situação, talvez desse jeito, ou pelo menos da novidade com que ela foi, nós poderemos ter outras, enfim, mas não na novidade que foi. E isso nos deu uma oportunidade, como eu disse no início, de repensar a vida em todos os seus aspectos. E aqui, vamos talvez colocar mais uma luz em cima do nosso tema, sobre o aspecto aqui do relacionamento com Deus para o relacionamento de pais e filhos. Eu sei, a gente sempre quando fala pais e filhos, nós estamos falando do relacionamento do casal. Não é possível falar desta relação de pais e filhos sem falar do relacionamento do casal. Então, o que nós gostaríamos que acontecesse é que as pessoas não perdessem essa oportunidade de ter parado, de ter repensado, de ter reavaliado, de ter... eu tenho certeza absoluta que todos repensaram suas prioridades na vida. Sejam elas profissionais, pessoais, desejos futuros, sejam desejos acadêmicos, como você colocou, de promoção, todos esses aspectos foram repensados. Será que a gente precisa mesmo daquilo que era prioridade até ontem? Então, que nós não perdêssemos a oportunidade de decidirmos acerca do que pensamos nesse tempo. Porque isso vai passar. Né? Daqui um mês, a gente já tem ouvido Israel, Estados Unidos, Inglaterra já com as vacinas sendo testadas, Brasil, inclusive o ministro lá o astronauta fez um pronunciamento de que o Brasil já está testando em humanos, enfim. Daqui 1, 2, 3 meses, isso daí, as vacinas vão acontecer. E esse momento vai passar, mas que nós não percamos a oportunidade de colocar aquilo que refletimos nesta parada em prática lá na frente. E aqui, nos relacionamentos familiares, especialmente. Perfeito, perfeito. E aí vem essa pergunta aí, que agradecendo, claro, todas as participações, né? O que você mais tem feito nesse momento? Se você parasse agora olhando e pensando, com o que você respondeu aí? O que você tem mais feito nesse momento? O que você mais tem feito? Então, aqui a gente tem aproveitado bastante para estar estudando mais a palavra, tanto a gente, assim, quanto com as meninas. Eu falo
particularmente por mim, de estar mais envolvida com o Ministério de Mães, e aconteceu de estar mudando a identidade agora no meio da pandemia, então isso mudou bastante os nossos planos. Aham. A equipe toda tem trabalhado bastante e, graças a Deus, tem tido bons resultados. Então, isso tem sido muito bom. Legal. Essa oportunidade aí para estudar a palavra, estar com os filhos, né? Muito bem. Vamos lá. Se você pudesse mudar algo nesse momento, o que seria? Já que a gente viu aí, né, que a gente, claro, tinha desejo que rapidamente chegue a vacina, etc, etc. Enquanto ela não chega, a gente tem que esperar, certo? O que você, se você pudesse mudar algo nesse momento, o que seria? Eu creio que eu acho que o que mais impacta é a falta de contato, né, pessoal. Por mais que isso facilite, ó, aqui nós estamos numa reunião, nós estamos juntos, né? Uhum. Vocês sabem que uma vez eu nunca mais esqueci de um amigo que um profissional muito bem sucedido, e eles decidiram mudar para o Canadá, né? E aí ele falou, ó, eu vou na frente, né? Eu vou para abrir, enfim, ver as condições, eu já vou indo para uma posição lá para buscar algumas alternativas de trabalho, enfim, ele não foi transferido pela empresa, mas ele foi com algumas coisas já certas. Mas ele quis ir sozinho, sem a família no primeiro momento, para não expor, enfim, eles tinham 4 filhos, né? Eles tinham 4 filhos, né? O Douglas. Sim. E aí ele falou, estava no início dessa questão, né, de tecnológica, Skype, aquela coisa toda, e eu nunca mais esqueci, e ele foi, já estava lá uns 3 meses, e ele todo dia entrava por Skype com a família, com os filhos, e um dia, e para estudar com os filhos, então à noite ele entrava, então vamos lá, vamos jantar juntos, vamos e tal, enfim, toda interação. Aí um dia um dos filhos dele começou a chorar. Ah, papai, eu quero que você esteja aqui, que você esteja aqui. Aí o pai falou, mas não tenho, né? Eu tô aqui, não tem como ir e tal, mas o papai tá com você todo dia, né? Aí ele falou, não tá, não. Eu falei, como não? Nós estamos aqui conversando. Então, ele falou, então, se o senhor tá comigo, então me dá um abraço. Eu não preciso dizer que fez eles repensarem. Ele, depois de poucas semanas, assim, voltou para o Brasil. Hoje moram fora do país, mas em outro país, enfim, em uma outra situação. Mas eu só quis contar isso para exemplificar, né? O que eu mudaria é a possibilidade da gente voltar e dar um abraço, né? Dar um aperto de mão, tomar um café junto. Ah, mas nós estamos fazendo isso aqui. Ah, mas É diferente. é diferente. Como o corpo de Cristo, contato, biblicamente, a relação a interpessoal é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Então, o que eu mudaria é tá bom, mas temos que ter um tempo para estar junto em algum momento. Então era isso. É legal. Realmente, é algo que a gente podendo mudar, né? Seria interessante. Logo que começou a pandemia, né? Eu digo que a gente acabou se fechando muito cedo aqui na nossa região, né? Cosmópolis mesmo só teve o primeiro caso de Covid aqui, tinha depois de 60 dias já que a gente estava fechado, que teve o primeiro caso de Covid em Cosmópolis, né? Então, e a minha irmã veio aqui em casa logo no início. Quando estava começando, a minha irmã esteve aqui com a minha mãe. E a minha irmã é um tanto quanto alarmista, se eu posso dizer assim, né? Então, ela assustou muito a minha mãe. Isso foi 14 de março. E nesse final de semana específico, foi o último final de semana que ainda era permitido fazer alguma atividade
em grupos, né? E nós tivemos uma convenção aí em São Paulo. Umas acho que 1.700 pessoas. Né? E foi a última, já está exatamente. Depois que acabou, na segunda-feira ninguém podia mais se reunir. E nós tivemos essa convenção. E quando nós voltamos, eu vi que minha mãe cumprimentou a gente de longe. Nem chegou perto, né? Eu falei, o que foi? Aí a Cláudia falou, olha, a Heloísa teve aqui, ela deve ter conversado com ela. E realmente, a minha irmã botou um medo na minha mãe, naquele início e tal. E aí a gente ficou uns 30 dias com a minha mãe aqui, morando aqui em casa, né? Que ela mora no sul de casa. Mas nem abraço a gente podia dar na minha mãe. Entendeu? Aí passou 30 dias, a gente também estava aqui fechado, todo mundo fechado, né? Ninguém tinha sintoma nenhum. Eu falei, mãe, nós não estamos contaminados, né? Porque se tivesse, já tinha aparecido alguma coisa, tá certo? Aí que eu pude voltar a abraçar minha mãe, coisa e tal, entendeu? E conviver, porque a gente está aqui fechado, né? Ela vai fazer 86 agora, né? Então, essa questão do contato pessoal, realmente, ele é muito marcante, né? Nessa questão, né? Muito bem. Vamos lá. O que mais te incomoda nessa situação? Acho que isso aí está um pouco ligado com o que a gente já respondeu, né? As coisas que estão nos incomodando aí, os temores, etc. E o que mais incomoda nos seus filhos? O que mais te incomoda nos seus filhos? Você está tendo dificuldade no convivência com seus filhos? Eu sei que a maioria que está aqui não tem problema nenhum nos relacionamentos, né? Essas coisas só acontecem na França, mas se está tendo algum atrito, alguma coisa, o que mais se incomoda aí no relacionamento com os filhos? Os filhos pequenos, a minha cunhada diz que eles têm energia irritante, né? Então, tem alguma coisa aí que é um fator maior, né, de atrito, não, com os filhos? Então, Edilson, aqui em casa, assim, eu posso dizer que, graças a Deus, a gente não tem tido problemas com isso, assim, diferentes, né, do que já tinha, um atritozinho ou outro, mas talvez também porque as meninas já são maiores, né, embora esteja pré-adolescente e adolescente, mas, graças a Deus, elas têm sido bem obedientes, compreensivas, então, claro que estão sentindo bastante, né, a situação, mas elas têm ficado bem, assim, graças a Deus. Ótimo. Gente, por que a gente está fazendo essas perguntas, né? E levando essa questão, né, de como nós estamos nos sentindo e como os nossos filhos estão se sentindo, porque muito do que vai acontecer no nosso relacionamento, né? Claro que cada um tem a sua característica pessoal, mas os atritos, né, e a rebeldia, muitas vezes, ela está muito ligada a como os nossos filhos estão enxergando, como nós estamos enxergando a situação. Se nós estamos mais inseguros, os nossos filhos vão se sentir inseguros, né? Se nós estamos num sentimento de não aceitar, né, a situação, se nós estamos constantemente reclamando do fato de que a gente não pode sair, não podemos abraçar os outros, etc., enfim, nós estamos gerando nos nossos filhos um reflexo disso. Ou seja, muito do atrito e da rebeldia que nós vamos experimentar dentro de casa está ligado à forma como nós interagimos com a situação. Se a nossa reação, né, aquilo que está acontecendo, é uma reação, vamos dizer assim, de rebeldia, se nós estamos nos rebelando, né, no sentido de que nós estamos reclamando da situação, nós estamos nos colocando, né, numa forma de descontentamento com a situação, nós estamos levando os nossos filhos a também terem essa mesma reação, né? Se os nossos filhos começam a reclamar, pode ser que isso aí esteja muito ligado ao fato de que nós estamos reclamando, né? Eu estava na casa de um amigo, não vou saber agora exatamente
identificar quanto tempo faz isso, mas eu vi que a senhora colocou o netinho no colo. E a gente às vezes percebe, né? As pessoas, às vezes tem alguns tipos de comportamento repetitivo, né? Costume. E eu vi que essa senhora, ela tinha costume de passar a mão no rosto assim, apertar o nariz, sabe? Ela fez isso várias vezes. E foi interessante, porque ela colocou o netinho no colo e o netinho fez isso exatamente igualzinho a ela. Né? Passou a mão no rosto, apertou o nariz, assim, exatamente do jeito que a avó faz, né? Ou seja, eles estão sempre nos copiando, né? Tanto nas nossas reações, né, quanto nas nossas ações. Então, isso é para que a gente possa entender um pouco e pensar um pouco sobre qual que é a origem da rebeldia. Né? Se a rebeldia está acontecendo, né, ela pode ser potencializada por um reflexo da nossa rebeldia. Né? Se os nossos filhos se rebelam contra Deus, não é? Isso aí pode ser um reflexo, não é, do que eles têm observado, de como nos comportamos em relação àquilo que Deus coloca na nossa vida. Né? Se nós estamos com um espírito de aceitação ou com um espírito de rebeldia em relação a Deus. Nós vamos estar repassando isso aos nossos filhos. Não é? Então, a Mônica Bonfiglio é uma escritora com mais de 60 livros publicados, e a visão dela, né, a opinião dela, né, sobre a rebeldia, ela diz assim: se existe um rebelde é porque também existe um tirano. Na verdade, o rebelde e o tirano fazem parte da mesma moeda. E depois ela diz o seguinte: pode parecer estranho, mas o culpado dessa desarmonia no lar não é o rebelde, mas o tirano. Este que, de forma tirânica, invade o espaço dos demais e domina para valer. O que a gente vê na visão, né, dessa escritora? Né? É que ela, de certa forma, se nós olharmos isso dentro do lar, né, ela está, de certa forma, tirando a responsabilidade dos nossos filhos, né, se eles estão agindo com rebeldia, e jogando essa responsabilidade para os pais, dizendo que o filho só é rebelde porque o pai é tirano. Né? E, se nós olharmos para a palavra de Deus, a gente vai ver que essa não é a realidade que a Bíblia nos ensina. Né? Claro que nós não podemos estar nessa posição de tirania, não é? Mas nós estamos numa posição de autoridade, né, que nos foi outorgada e nós temos essa responsabilidade de ser autoridade no nosso lar. Então, me parece que a visão dessa escritora, ela está um pouco distorcida em relação àquilo que a palavra de Deus nos ensina, sobre o fato de que nós temos, sim, que estabelecer autoridade no lar, e que a rebeldia dos nossos filhos, ela vai acontecer, mas não como um reflexo, basicamente, nosso. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz lá que os homens, né, nos últimos tempos, isso já estava previsto, que serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. Então, a Bíblia aponta para que existe um problema no coração dos nossos filhos, né, e que precisa ser tratado, porque cada vez mais, né, nós estamos caminhando num distanciamento da vontade de Deus e deixando com que o coração humano esteja dominando. Né? E de lá vão vir coisas como a desobediência, né? E a rebeldia. Então, se nós hoje fôssemos olhar para aquilo que é diagnosticado, como, por exemplo, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, olha a definição aí, segundo alguns especialistas, né? Quais são os sintomas aí, os sinais? Esquecimento de objetos e compromissos, agitação intensa, sem conseguir ficar parado para assistir aulas, TV e comer. Falar excessivamente, inclusive interrompendo as outras pessoas, impaciência para esperar, perda fácil da concentração, distração por qualquer motivo, desorganização, explosões emocionais, especialmente quando não é possível fazer o que se quer. Vocês viram alguma coisa diferente aí do que acontece com qualquer criança, não? Para mim, esses sintomas aí, então, ele tá me descrevendo uma criança normal. Né? Aliás, eu acho que eu me enquadro em vários desses sinais aí de transtorno. Tá certo? Né? Porque esse tipo de... Não estou dizendo que não existe o transtorno, tá? Mas esses sintomas que são colocados aqui, se for assim, eu acho que todas as crianças vão ter que começar a tomar remédio, né? Para tratar isso.
como é que a gente acaba, então, com uma rebelião? Né? Porque parece que a gente chega em casa e acontece, num certo momento lá, uma explosão nuclear lá dentro de casa. Né? Parece que vai desandar tudo. Né? Existe o que é a definição do transtorno opositor desafiador. Antigamente, isso aqui para mim era a criança rebelde, né? Mas hoje é um transtorno, né? Comportamentos que demonstrem raiva, comportamento agressivo, desobediência em geral, hostilidade com o outro, intolerância a frustrações e desrespeito a solicitações. Se você for uma professora do primário, né? Eu acho que 90% das crianças têm transtorno opositor, né? As crianças não querem fazer o que ele é, né, ordenado, não é? Então, é interessante que o Dante pode comentar sobre isso, né? Na área profissional hoje, 9 em cada 10 profissionais são contratados pelo seu perfil técnico e demitidos pelo seu perfil comportamental. Bate isso aí, Dante? Sem dúvida, e está cada vez mais frequente isso, né? Os profissionais não são demitidos por questões técnicas. Eles são demitidos por questões comportamentais, desequilíbrios, uma série de outras questões. Evidentemente que algumas estão relacionadas ao trabalho, outras até não, são pessoais ou se não demitidos, são afastados, né, por questão de médica e tudo mais, mas, assim, por questões técnicas da pessoa não fazer um trabalho adequado tecnicamente, é raríssimo. Essa estatística aí reflete muito bem a realidade, sim. Verdade. E a gente vê que isso tem suas raízes, né, nas famílias, né, onde essas pessoas acabam sendo educadas e que acabam gerando essas distorções, não é? Então, a gente diz que a rebelião não é um problema que se resolve de uma vez por todas, né? Vão se infiltrando na criança pensamentos e atitudes que se transformam com o tempo em rebeldia. Então, é um processo, né? E ele precisa ser tratado, né? Então, Apocalipse diz, né? Será que a gente pode enxergar, né? Algumas pessoas diriam, talvez, como uma ofensiva de Satanás, né? Porque ele diz que, portanto, celebrem os céus e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Algumas pessoas dizem que o que a gente tem visto na nossa sociedade é uma ofensiva de Satanás, porque ele está percebendo que o tempo dele está curto. Está chegando a hora e ele vai atacar com todas as suas ferramentas, né? Porque onde é que começa a história da rebeldia, na verdade, no ser humano? Né? Ela vai começar lá na formação do universo, né? Ela vai começar no início, né? Porque Isaías diz, né? Como é que você caiu dos céus, ó estrela da manhã? Então ele estava se referindo aqui ao próprio Satanás, né? Filho da alvorada. Como foi atirado à terra você que derrubava as nações? Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Essa era a expectativa, né? De Lúcifer. Mas às profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Então, Isaías, né, ali estava falando sobre o desejo de Satanás de ser superior a Deus. Né? E isso ele tenta incutir no ser humano. Né? Então, a rebeldia vai começar na raça humana, no ser humano, lá no Éden, lá no capítulo 3, né? Onde estava tudo bem feito, tudo que Deus tinha criado era muito bom, né? Porém, vai aparecer ali a serpente e vai dizer a Eva, né? Ela vai vir com a tentação, ela vai dizer, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, né? Então, vocês não vão morrer, mas no dia que vocês dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e vocês serão como Deus, sabendo bem e o mal. Então, ali vem a tentativa, né? E a tentação para o ser humano a ser igual a Deus. Olha, ser igual a Deus eu queria ser. Né? Então, é isso que o diabo vai colocar ali e vai fazer com que haja a queda. E ali começa a rebeldia do homem
para com Deus, né? Que já vai se manifestar logo na sequência em Caim, né? Que vai sentir o ódio contra o seu irmão Abel e vai acabar assassinando o seu irmão, né? Por quê? Porque Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas não o de Caim. Então a gente vê que no início já há um conflito ali religioso, né? Eu não aceitei o que Deus fez, e como eu não posso me vingar de Deus, eu me vingo do meu irmão. Né? Como eu não aceito o que Deus fez, eu vingo do meu irmão. Então, a rebeldia é esse desejo de não estar sob o controle de Deus. Né? E eu gosto dessa foto aí, né? Porque, ao mesmo tempo que ela demonstra, né, que você vai tentar se libertar do controle de Deus sobre a sua vida, só que a gente sabe que o bonequinho, se você pegar o marionete e cortar os fios, o que acontece com o bonequinho? Ele vai cair, ele não se sustenta sozinho. Nós só estamos sustentados enquanto nós estamos conectados com Deus, né? Então, a ilusão, né, da liberdade ali, na verdade, é a morte, não é? Então, rebeldia, o que significa se rebelar? Recusar-se a obedecer uma autoridade legítima, né? Revoltar-se contra algo ou contra alguém. Isso é rebeldia, não é? Querer assumir o controle e fazer as suas regras, ignorando as leis de Deus. É aí que começa a origem do problema do relacionamento da rebeldia no lar, também vai estar baseada nesse desejo de criar as suas regras e ignorar as leis de Deus, né? Só que a gente sabe que quando a gente ignora uma lei, a gente sofre a consequência, né? É como querer não aceitar, né? Como a gente gosta de dizer, a lei da gravidade, né? Não adianta eu querer brigar com ela e dizer que eu não gosto dela, não é? Eu estou sujeito a ela, não é? O rebelde atende aos motivos egoístas do seu coração. Então, a rebeldia está ligada ao egoísmo. Não, eu quero fazer o que eu quero, não aquilo que me é ordenado, ou aquilo que me é ensinado. De todas as experiências dolorosas da vida cristã, parece não haver nenhuma mais angustiante do que observar alguém que amamos se rebelando contra o Senhor. Porque quando nós temos a consciência do que acontece, né, e do risco a que se expõe aquele que se rebela contra o Senhor, né, realmente a gente fica triste. Porque a gente percebe, e a gente já tem uma noção, né, do que está por vir na vida daquela pessoa que está se rebelando contra o Senhor, né? E o que nós precisamos, então, para corrigir esse rumo, né, a destruição, né? A gente sabe, lá tem uma plaquinha lá, ponte caída, e a pessoa está indo com o carro na estrada, né? A gente sabe que o desastre vai acontecer. Como é que nós podemos trabalhar para evitar esse desastre? Então, lá em Efésios, Paulo vai dizer, né, lá no capítulo 5, né, a partir do verso 17, portanto, não sejam insensatos. Não tente ir pelo seu próprio caminho, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, né? Não busquem pelo prazer, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Deixe que o Espírito Santo encha você da sabedoria de Deus, encha você do próprio Jesus Cristo, né? Para que você entenda e busque a vontade de Deus. Então, a mudança que vai causar o combate à rebeldia, ele começa no nosso interior. Então, como é que eu faço para mudar o meu filho? Bom, a primeira mudança é a nossa mudança, de deixar que o Senhor opere em nós, né, a santificação, para que isso possa ser levado aos nossos filhos. Então, se a gente vai continuar, depois nós vamos continuar, entrar no capítulo 6 de Efésios, né, nós vamos entender, porque Paulo, a partir desse encher-se do Espírito, ele começa a trabalhar nos papéis da família. Ele vai falar no papel da mulher, vai falar no papel do homem, e vai falar no papel dos filhos, dentro do lar. Mas tudo começa com o encher-se do Espírito. Então, não é uma questão de, quais são as regras, quais são as ações que eu vou fazer para que acabe a rebeldia.
Não, a verdade é o processo começa pela santificação, para que nós possamos chegar aos nossos filhos, não é? Quando Paulo continua, ele vai falar da submissão da mulher, né? Da mesma forma como Jesus foi submisso, né? E vai falar do homem, né? Que vai amar a sua mulher também como Cristo amou a igreja, não é? Então, filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, existe uma forma para educar os nossos filhos, que é segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, nós não precisamos estar buscando fórmulas mirabolantes, né, para estar levando os nossos filhos a estarem vivendo da forma como o Senhor nos ensina, mas é estar buscando realmente na palavra dele, né, ensiná-los a viver segundo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E a palavra vai dizer, filhos, obedeçam seus pais em tudo. Por quê? Porque isso agrada ao Senhor. Então, o primeiro motivo, né, e às vezes os filhos às vezes estão naquela fase, né, do porquê, né? Tudo que você faz, ele pergunta, não, mas por quê? Mas por quê, né? Olha, você deve obedecer ao papai e à mamãe. Por quê? Olha, porque isso agrada ao Senhor. O Senhor, Deus, fica feliz quando você é obediente. Então, a base, né, para a fidelidade está na adoração, no buscar a Deus, né? Filhos, obedeçam. Colossenses vai dizer, né? Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não se desanimem. Então, existe aí uma autoridade dos pais, mas é uma autoridade em amor. É uma autoridade em submissão àquilo que Deus nos ensina. E o não irritar os nossos filhos está na coerência, entre outras coisas, na coerência de como nós servimos a Deus e somos obedientes a Deus e levamos nossos filhos a entenderem essa obediência, né? Aprenderem sobre o obedecer ao Senhor, porque senão realmente nós vamos irritar os nossos filhos, se nós estamos pedindo deles aquilo que não fazemos. E a desobediência? O que causa a desobediência? Porque se o obedecer é a ordem de Deus, né, qual é o resultado de desobedecer? E quando nós vamos olhar lá no Velho Testamento e ver como isso acontecia, né, nós vamos ver que é levado muito a sério isso, né? Levíticos 19:3 vai dizer, respeite cada um de vocês a sua mãe e o seu pai, e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. É interessante que o obedecer aos pais, que é o 5º mandamento, ele está justamente na conexão entre os primeiros mandamentos, né, dos 10 mandamentos, que são aqueles que estão voltados no nosso relacionamento para com Deus, né, e os outros 5 mandamentos que são aqueles voltados no relacionamento entre os homens, né? Então, ele faz essa ligação, né? Ou seja, o obedecer aos pais, ele tem tanto a conexão da referência de obediência a Deus, como ele tem a conexão com o relacionamento, porque ali é o pai e filho, mãe e filho se relacionando, né? Olha o que o Velho Testamento diz, né? Quem agredir o próprio pai ou a própria mãe terá que ser executado. E hoje, quantos casos nós vemos aí, né, de filhos literalmente agredindo pais e mães, né? Alguns chegando a matar os pais, né? Então, mas a agressão, né, não é só agressão física, né? Muitas vezes basta a agressão verbal, o desrespeito, né? E o Êxodo dizia, então, que quem agredisse o pai e a mãe deveria ser executado. Se alguém amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, terá que ser executado. Por ter amaldiçoado o seu pai ou a sua mãe, merece a morte. Maldito quem desonra o seu pai ou a sua mãe. Todo o povo dirá, amém. Então, há um peso muito grande que Deus coloca sobre a honra e a obediência aos pais.
Deuteronômio vai dizer, então, a lei explicitamente: se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece a seu pai nem a sua mãe, e não os escuta quando o disciplinam, o pai e a mãe o levarão aos líderes da sua comunidade, à porta da cidade, e dirão aos líderes: este nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece. É devasso e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de vocês. O que o Senhor estava nos ensinando aqui? Estava ensinando ao povo de Israel. Olha, esse tipo de cidadão, ele não merece estar no meio de vocês, não. Ele vai contaminar o povo inteiro. Elimina ele. Se ele é desobediente, devasso e realmente obstinado e rebelde, não tem jeito para esse rapaz aí. Ele vai ter que ser eliminado. Então, a Bíblia fala de um peso muito grande sobre a questão da obediência aos pais. Né? Mas será que a nossa meta, então, é criar filhos obedientes? Filhos que obedeçam tudo que lhes for ensinado? Nós vamos ver que não, né? Em Provérbios, nós vamos ver que o foco do ensino e da obediência ele tem que estar voltado ao coração. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Meu filho, dê-me o seu coração. Mantenha os seus olhos em meus caminhos. Então, o apelo aos nossos filhos é pelo seu coração. É mais do que um comportamento. Por quê? O propósito original de Deus para o ser humano, primeiro era refletir a imagem de Deus, reproduzir a imagem de Deus e representar a imagem de Deus. Com o pecado, vem um conflito conjugal. Nós passamos a deixar de refletir essa imagem que Deus nos tinha colocado antes do pecado. É a dor na criação dos filhos. O pecado traz a dor na criação dos filhos. E o trabalho doloroso e a morte. Então, em 3 aspectos, nós somos afetados pelo pecado. Mas com a redenção em Jesus Cristo, o que vem? Vem um casamento redimido, onde o relacionamento entre a mulher e o homem vai ser regido ali pelo amor de Deus. A paternidade redimida, onde o relacionamento entre filhos e pais passa a ter, refletir a imagem de Deus, reproduzir essa imagem. E o trabalho também vai ser redimido a partir da redenção. O trabalho agora é para o Senhor. Nós vamos trabalhar para o Senhor. Então, tudo muda a partir da redenção em Cristo. E nós podemos ver que Jó tinha essa preocupação. Jó estava focado não só no comportamento dos seus filhos, mas como estava o coração deles. Tanto é que o texto lá em 1 Jó vai dizer que, decorrido o turno de dias dos seus banquetes, enviava Jó e os santificava, seus filhos, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos os seus filhos, porque ele dizia, porventura, quer dizer, pode ser que eles pecaram e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Quem que vai saber? Só eles, Assim fazia Jó continuamente. Então ele estava preocupado não só com o comportamento deles, mas em como estava o seu coração no relacionamento com Deus. Então, nos ensinando que a nossa preocupação com os nossos filhos vai muito além do comportamento deles. Não é? O padrão divino de obediência, ele vai ser muito mais amplo do que simplesmente atender aquilo que lhes é ensinado. Porque o padrão divino de obediência para nós, ele envolve 3 aspectos. Uma obediência imediata, uma obediência integral e uma obediência interna. Como é que esses 3 aspectos aí se revelam na palavra? O primeiro, a obediência imediata, nós podemos ver na história do povo de Israel, quando lhes foi ordenado que eles deviam entrar e dominar a terra que Deus tinha dado, a terra de Canaã. Que eles há tanto tempo estavam escravos no Egito, e Deus diz, olha, pode ir lá que eu vou dar essa terra na mão de vocês. Eu vou dar a vitória. Vocês vão ter que lutar, vão ter que trabalhar para isso. Mas a vitória está garantida, Só que quando eles veem o tamanho das pessoas lá e o depoimento dos espias na terra, eles resolvem não entrar, não. Não vamos entrar, não, que esses caras são grandes, nós somos pequenos, e nós não vamos dar conta disso, não.
Eles olharam não para o Deus, né, e para a ordem de Deus, mas para o seu temor. E o que isso fez, né? Bom, Deus falou, olha, então é o seguinte, então vocês vão ser castigados, vocês não vão entrar na terra, vocês vão ficar peregrinando aí até que essa geração morra, porque só a próxima geração é que vai entrar na terra. E aí o povo de Israel, a hora que ficar sabendo do tamanho do castigo, fala, não, então agora nós vamos entrar sim, nós vamos batalhar lá e nós vamos dominar a terra. E Moisés diz, não vai, Deus já avisou que ele não vai estar com vocês e que vocês vão ser derrotados. Né? Só que o que eles fazem? Eles se rebelam. Não, agora é como aquele filho, né, que fica chateado com a ordem do pai, e aí ele quer fazer, né? Só para provar que ele pode. E aí, quando eles tentam entrar, eles são derrotados, realmente sofrem uma grande derrota e sofrem as consequências da desobediência. Então, é um dos pontos bíblicos, né, onde nós podemos mostrar para os nossos filhos, né, que a obediência a Deus ela deve ser imediata, e não só imediata, né, mas ela vai ser também integral e interna. Ainda sobre a obediência imediata, né? Como é que eu vou fazer para os meus filhos terem essa obediência imediata? Bom, primeiro, eu tenho que dar a ordem num tom normal de voz, eu não preciso alterar a minha voz. Agora, essa ordem deve ser clara e olhando nos olhos, sabendo que seu filho está entendendo e está prestando atenção na ordem que você está dando a ele. Não é? Para que ele faça aquilo imediatamente. Ensiná-los a responderem, né? Demonstrando que eles entenderam a ordem, né? Com sim, o papai, ou sim, senhor. Na verdade, o que você está pedindo o sim dele ali? Porque se ele não tiver em dúvida, ele não vai dizer o sim, ele vai perguntar para você, ele vai dizer, olha, pai, eu não entendi, o que o senhor está pedindo, eu não entendi o que é. Uma vez que ele falou, sim, eu vou fazer, porque ele está dizendo para você que ele entendeu a ordem que foi dada a ele. Né? Se for possível, dê uma razão bíblica, ou pelo menos o princípio moral daquela ordem que você está dando, uma explicação por que você está dando aquela ordem. Né? Se possível, nem sempre é possível. Às vezes você simplesmente dá ordem e seu filho precisa obedecê-la. Né? Se a obediência não for imediata, como deveria ser o padrão, deve haver uma correção, né? Deve haver disciplina apropriada, porque o nosso filho precisa entender a importância da obediência imediata. Nós estamos ensinando ao nosso filho aquilo que nós devemos fazer com o que o Senhor nos ordena. Então, as ordens que recebemos de Deus, né, também devem ser obedecidas imediatamente. Então, nós estamos ensinando a eles o mesmo padrão. Se você não agia antes assim com seus filhos, então peça perdão para eles e explique por que vai mudar a partir de agora. A partir de agora vai ser diferente, né? Eu vou dar uma ordem e não vai ser na terceira vez que eu vou dar a ordem que você vai obedecer. Você vai obedecer na primeira. Porque esse é o padrão que o Senhor nos ensina, né? Além da obediência imediata, a obediência deve ser integral. Lá em 1 Samuel, nós vamos ver quando Saul recebe a ordem, né, de Samuel de destruir o povo amalequita, né, que era um povo idólatra, imoral e violento. E era para destruir tudo que lhes pertencia e queimar aquilo como uma consagração ao Senhor. Então havia uma ordem muito clara a Saul do que ele deveria fazer. E Saul vai e obedece, quer dizer, ele fez a primeira parte, ele obedeceu imediatamente, porém, ele não obedeceu integralmente, porque Samuel achou que ele tinha uma ideia melhor do que aquela que Deus tinha dado a ordem a ele. Ele poupou o rei e ele trouxe o melhor dos despojos de guerra, o melhor das ovelhas, dos bois, dos bezerros gordos e os cordeiros, para fazer uma grande homenagem, um grande sacrifício a Deus. Não é? E quando ele volta, então, Samuel vai questioná-lo, né? E diz, por que você não fez como o Senhor disse? Não, porque eu achei que era melhor, assim, assim, assado. Então, Samuel vai dizer o que para ele? Né? Olha, Deus disse que ele se arrepende de ter constituído a você como rei, né? E porque você abandonou e não seguiu as suas instruções. E Samuel ficou irritado, né? Ele ficou irado. E ele clamou ao Senhor durante toda a noite. Por quê? Ele não queria, né, que Saul fosse destituído, né? Que Deus tirasse dele o reino. Né? Até ele havia ungido Saul, né? Então ele tentou contestar a Deus, mas Deus falou, não, Saul precisa entender que ele precisa fazer aquilo que eu mandei, e não o que ele acha melhor. Eu não estou preocupado com os sacrifícios, eu estou preocupado com obediência.
Samuel, quando Saul, né, tenta se justificar, Samuel responde a ele: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Então, o ensino para os nossos filhos, quando nós estamos falando sobre obediência integral, é para que eles entendam que o Senhor está pedindo de nós uma obediência imediata, ou seja, que nós façamos no momento que nos for ordenado, uma obediência integral, fazer tudo que nos for ordenado. Né? Como a palavra diz, né? Ensinando a guardarem tudo aquilo que eu vos tenho ensinado, quando Jesus dá a grande comissão aos seus discípulos. Né? Ensinar de forma integral, tudo. Porque a obediência parcial é equivalente à rebeldia total. Não seja sábio aos próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Não ache que você tenha, meu filho, não ache que você tem uma solução melhor do que aquela que Deus deu. Ah, mas eu acho que eu tenho um caminho muito bom. Pois é, então, mas esse não é o caminho de Deus. Faça o que Deus mandou, imediatamente e de forma integral. E o terceiro aspecto, né? Aliás, ainda na obediência integral, nós vamos ver um outro exemplo, que é o exemplo de Moisés. Né? Quando Deus diz a Moisés que ele deveria conversar com a rocha, né? Porque faltava água, e a água iria brotar da rocha. Foi isso que Deus ordenou. Só que Moisés resolve, com o cajado, bater na rocha. E funciona, né? Sai água, né? Só que, o que ele quis mostrar? Ele quis mostrar que o poder estava na mão dele, ele quis tomar o poder nas suas mãos, que é algo muito semelhante que acontece com os nossos filhos, quando eles não querem obedecer, quando eles querem fazer da forma deles, né? E eles querem tomar nas suas mãos o poder, o controle da sua vida. E nesse momento é o momento para eles entenderem que o controle da nossa vida está nas mãos de Deus, não na mão dele. Não é? As palavras de Deus não podem ser tratadas como profanas, banais ou insignificantes. Elas são a nossa vida. Quando o Senhor nos disse, faça dessa forma, ele estava nos ensinando a forma perfeita. Cuidado com a rebeldia passiva. Sabe quando você manda o seu filho fazer uma coisa, ele faz parcialmente? Ou ele vai fazer uma outra tarefa, você mandou ele fazer uma coisa, filho, agora arruma seu quarto, né? Aí você vai lá, ele está lá, sei lá, colocando lixo para fora, ou fazendo um outro... Meu filho, por que você não fez o que eu te ordenei? Mas eu também estou fazendo algo importante. Sim, né? Mas isso é uma rebeldia passiva, né? Porque ele quer fazer na hora que ele quer. Aí diz, mas faz diferença isso? Faz diferença no aprendizado, não é? Dele entender que existe um momento certo. Muitos problemas hoje nós vemos, né, de pessoas que enfrentam de relacionamento, muitas vezes, né, de casamento, por fazer na hora errada. Né? Não seguir a forma e a sequência que o Senhor nos ordenou. Né? Então, cuidado com essa rebeldia passiva. Porque a nossa autoridade sobre os nossos filhos nos foi outorgada por Deus, fazendo desse poder algo imperativo, mas de grande responsabilidade. Nós não podemos aceitar deles o desrespeito, a desobediência ou a desonra por amor a Cristo. Porque foi o Senhor que nos ensinou. Então, por amor a Cristo, nós temos que ensiná-los, né? O respeito, a obediência e a honra, né? Para obedecer de uma forma integral ao Senhor. Então, a obediência integral, como é que nós vamos obter isso dos nossos filhos? Bom, a primeira coisa é que isso deve ser dentro de um ambiente de amor, carinho e compreensão pela fraqueza deles. Porque é muito provável que eles não vão fazer certo da primeira vez, né? Que eles não vão obedecer, que nós vamos ter que ensiná-los, né? Assim como a palavra de Deus nos ensina pela repetição, né? Nós vemos Deus repetindo várias vezes para nos ensinar, assim também ele está nos mostrando que nós vamos ter que repetir várias vezes aos nossos filhos, né? E saber distinguir entre o que é a rebeldia e o que é imaturidade, né? Porque às vezes o nosso filho pequeno, ele ainda é imaturo, né? E por isso ele erra. Dedicação e desprendimento, por quê? Toma tempo, né? Requer esforço nosso, dedicação, né? Doação de tempo e energia para a gente andar com eles, brincar com eles, ouvi-los de forma ativa, entender quais são os medos deles e compreender o seu processo de crescimento e aprendizado. Sinceridade para conversar franca e abertamente com eles.
empatia e envolvimento, encorajamento e cumplicidade, para que nós possamos, andando junto com eles, fazê-los entender que eles têm que obedecer de forma integral. Nós estamos ensinando a eles o modelo pelo qual eles vão se relacionar com Deus, né? É o modelo que nós pais estamos ensinando. Então, a obediência parcial é rebeldia total e algo inaceitável para o filho de Deus. Pais que não ensinam essa forma de obediência a seus filhos os estão treinando para pecar, e eles mesmos estão em pecado. Os pais que não ensinam essa obediência integral aos seus filhos. E o terceiro é a obediência interna. A última, e certamente a mais importante faceta, né, da obediência bíblica, a obediência do coração. Quando não atingimos o coração do nosso filho, nós podemos criar filhos fariseus e legalistas. Aqueles que acham que é só seguir as regrinhas, né? E que vão agradar a Deus. E Deus não vai se agradar, e nunca se agradou, né, de seguir regras, mas sim daquele que, de coração sincero, o adora, né? Jesus já dizia: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Né? Seguir a verdadeira religião não é seguir regras. Né? A verdadeira religião está num relacionamento sincero com Deus, né? Onde nós vamos demonstrar as nossas falhas e vamos receber, né, o perdão de Deus, também a graça, né, a misericórdia de Deus na nossa vida. Essa obediência interna que nós precisamos ensinar aos nossos filhos, né? O Senhor diz, né, do povo de Israel: esse povo se aproxima de mim com a boca, me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. E o Senhor abomina isso, não é? Então, a obediência interna nós podemos definir como sendo a obediência sem desafio, sem reclamação, de boa vontade e com alegria. E aí talvez você esteja perguntando: Edilson, mas é possível isso? Não? É possível dar ordem para o meu filho, ele obedecer sem me desafiar, sem reclamar, de boa vontade e ainda alegremente? Sim, né? É possível, sim. Mas nós vamos ver que isso não é possível somente através da disciplina, do ensino. Tudo isso precisa existir, mas ele vai precisar, como nós vimos lá no começo, quando Paulo começa em Efésios, começar pelo Espírito Santo nos enchendo, pelo processo de santificação, para que nós possamos chegar a ensinar aos nossos filhos essa obediência interna. Então, para identificar se está havendo obediência interna, é preciso que os pais avaliem as atitudes dos filhos, que eles questionem os seus filhos, que eles conversem com eles, que eles sondem, né, qual a motivação que está por trás deles estarem obedecendo, né? Que eles possam refletir, confessar quando houver, né, o pecado, que possam perdoar e que possam orar juntos. Então, é um processo realmente de caminhar junto com os nossos filhos, para que eles possam atingir essa obediência interna. Ok? Bom, nós estamos estourando o nosso tempo agora, mas eu queria pedir para vocês mais 5 minutos, tá? Para a gente só pensar sobre a questão de como é que os nossos filhos, né, se colocam em relação à rebeldia, né? Porque geralmente os rebeldes, eles se veem como vítimas, né? Eles estão empenhados em encontrar a sua liberdade em seus termos. Então, o rebelde é aquele que ele acha injusto o que está acontecendo, e ele não gostou das regras, então ele quer criar as dele. Né? As justificativas do rebelde: meus pais abusaram verbal e fisicamente de mim. Então, é uma realidade em muitas vidas, mas isso não justifica a rebeldia. Né? Se os pais foram abusivos na forma como trataram com eles. E é claro, se os pais percebem que foram abusivos, eles precisam também se reconciliar, pedir perdão, né, e se reconciliarem com seus filhos. Então, de quem que é a culpa? A culpa, na verdade, é do seu filho, não é? O seu filho, ele não é menos nem mais pecador que você. Ele é pecador como você. Então, ele decide escolher o pecado, né?
ele prefere os prazeres fugazes do pecado ao invés de lutar para fazer o que é certo. Né? E quando isso ocorre, né, ele decidiu, então, se ele decide fazer o que é certo, né, ele vai ser obediente. Né? Então, o que nós precisamos tratar? É que normalmente vai haver, né, sempre vai haver no coração do seu filho, por ele ser pecador, né, um ídolo. Esse ídolo pode ser o medo, pode ser o desejo de ser aceito por outros, desejo de aceitação, ou de ser respeitado, ou de se sentir mais significante, ou de ser aprovado. Né? O ídolo no coração do seu filho pode ser o conforto, ou o desejo do prazer, ou de ser autossuficiente, ou de controlar a situação. Então, esse ídolo, e você precisa identificar que ídolo é esse, para poder tratar isso no coração do seu filho. Né? Eduque os seus filhos com os alicerces dos valores cristãos. Que valores são esses? Que ele construa a sua vida realmente baseada na rocha. Porque a gente sabe que quando a vida dele está alicerçada na rocha, que é Cristo, pode vir a chuva, transbordar o rio, soprar os ventos, mas a casa não vai cair, porque ela está alicerçada na verdade, né? Que é em Jesus Cristo. Na confiança de que, em sendo pecador, só mesmo através do sacrifício de Cristo é que nós vamos ter uma vida que agrade a Deus. Né? Ensiná-las com persistência, né? Conversando com elas, né, sobre essas verdades, quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, ao se deitar e ao se levantar, ou seja, aproveitando. E aí, como nós conversamos no começo aqui, né, a pandemia hoje nos permite estar acompanhando cada um desses passos, né? Desde o levantar, do caminhar, do deitar, estar juntos ensinando, né? Com mansidão, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Então, está ensinando com mansidão para que eles possam se converter, mas também com firmeza. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor, ensinando o caminho do Senhor, o caminho verdadeiro. Ensinando-os com amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, Jesus mostrando que ele permanecia no amor de Deus por guardar os seus mandamentos, e assim ele nos ensinou. Com reciprocidade, e dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Como eu posso estar dizendo que amo a Deus e não estar demonstrando isso pelos meus irmãos, por aqueles que estão ao meu lado? E com perdão, e quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. O perdão, principalmente num relacionamento como esse, dentro do nosso isolamento, né? Convivendo tanto tempo juntos, ele é essencial, porque nós vamos errar, nós vamos pecar, né? Nós vamos, às vezes, nos irritar, né? Com a nossa esposa, com o nosso filho, ou os filhos com seus pais. Então, o perdão, ele vai ter que ser praticado. E com misericórdia, sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Usando a mesma referência da misericórdia de Deus. Então, para chegar ao coração do nosso filho, é preciso cultivar o coração do seu filho, preparar a terra e lançar boas sementes. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então, assim também nós precisamos tratar o coração do nosso filho para poder plantar nele a boa semente. Então, é preciso preparar esse solo, preparar o entendimento dos nossos filhos através da instrução, do ensino. Né? E, quando essa semente nascer, fazer essa manutenção para que ela possa crescer, através da admoestação e da correção. Então, o preparo do coração do nosso filho vem através da instrução e do ensino. E o crescimento através da admoestação e da correção em amor. O amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, o amor é essencial para colocar essa semente no coração dos nossos filhos. A semente da própria fé em Cristo. Né? Esse entendimento deles que a fé em Cristo é que vai produzir, né, a verdade. Né? E isso vem o quê? Através de inculcar nos nossos filhos a palavra do Senhor. E eles verem que nós
reconhecemos a palavra de Deus e que ali está o ensino, né, para todo aquele que quer realmente ter um relacionamento com Deus e ter prosperidade nesse relacionamento. Suas esperanças e sonhos para um homem ou mulher piedosa, que a criança se tornará. Isso que você vai plantar no coração do seu filho. As suas esperanças e sonhos para o homem ou mulher piedosa, que essa criança se tornará. Então, essas 4 formas de chegar ao coração do filho: ler, orar, trabalhar e se relacionar. Essa conexão profunda com o nosso filho, né? Ler a palavra de Deus para os nossos filhos, né? Orar com eles, né? Por eles e com eles, né? É um instrumento absolutamente inegociável dos pais fiéis, estar orando juntos. Trabalhar, né? Se eu quero me aproximar dos meus filhos, eu preciso trabalhar com eles, trabalhar no coração deles, trabalhar para entender, né, quem eles são. E se relacionar, no sentido que nós precisamos ter tempo para estar brincando, para estar ao seu lado, para estar abrindo as portas do relacionamento e eles tendo essa confiança no nosso relacionamento. Bom, não sei, você tem um filho rebelde? Se você tem um filho rebelde, ore explicitamente pela salvação do seu filho. Se você tem um filho rebelde, ore para que Deus rodeie os seus filhos com fortes amigos cristãos. Coloque o seu filho dentro desse contexto, né? Ore para que Deus faça o necessário para trazer os seus filhos para si. Melhor ter filhos redimidos que sofreram dificuldades do que ter filhos saudáveis e prósperos que perecem eternamente. Então, antes, nós sempre buscamos, né, livrar os nossos filhos de passar por dificuldades, mas às vezes eles precisam disso. E aí eu queria propor para vocês, né, uma ferramenta para vocês usarem com seus filhos diariamente, né? Não sei a idade que os seus filhos têm, né? Mas trabalhar com eles com esse mapa que a gente diz que é o mapa da gratidão, né? Que é, primeiro, ao final do dia, quando nós estivermos encerrando o nosso dia, quais são 3 motivos pelos quais nós deveríamos agradecer a Deus pelo dia de hoje, pelo que passou, né? E aí a oportunidade de identificar, né, como é que foi o seu dia, onde é que eu errei, né? No que eu preciso melhorar, para que você possa, com seu filho, juntamente com seu filho, orar especificamente por esses motivos, não é? Aonde você tem falhado, aonde você tem sido desobediente, rebelde, né? Para poder tratar com seu filho esses pontos de rebeldia e mostrar que realmente a ação de Deus na vida dele é que vai realmente mudar o seu coração, não só o seu comportamento, mas mudar o seu coração. Ok? Gente, abertura aí, perguntas, comentários? Edilson, eu queria fazer um comentário muito rico, o estudo, muito material, de fato, para a gente pensar sobre, né? Mas eu queria deixar 2 pontos aqui para nós pensarmos juntos também, que é, como você muito bem colocou, não dá para se falar em rebeldia sem se falar em autoridade, né? Porque rebeldia nada mais é do que querer mudar uma autoridade, né? Ou seja, querer mudar o controle, né? Que foi o que aconteceu com Eva, né? Eva se rebelou porque ela quis mudar o controle, né? Quis mudar a autoridade de Deus ali, quis ser como Deus, e você colocou também o tema da rebelião de Satanás, é exatamente esse é o aspecto. E o que eu queria deixar aqui é que nós pensássemos num carro, né? Estar no controle do carro é você estar no banco do motorista, né? Mas o que eu queria dividir com o grupo é estar para que eu não esteja no controle do carro, o contraponto do controle é a confiança. Então, para que eu sente no banco ao lado de quem está no controle, eu preciso confiar. Eu preciso confiar para onde está indo, eu preciso confiar quem está dirigindo, eu preciso confiar em tudo do motorista, né? Que é esse aspecto da... Ora, se eu confio, eu não preciso mudar o controle. Se eu confio,
não preciso questionar a autoridade, eu confio, né? Então, e confiança aqui, ela precisa ser estabelecida, né? Se você desobedecer, vai acontecer isso. Confiança precisa ser estabelecida. E com o passar do tempo, confiança precisa ser conquistada. É a mesma coisa que Deus faz conosco. Deus primeiro estabelece determinações para que nós confiemos nele e depois conquista essa confiança pelo relacionamento que ele estabelece conosco. Então, não dá para nós sentarmos no banco do motorista e no banco ao lado. Ou nós estamos um, ou nós estaremos no outro. Ou nós estamos no controle e sentamos ali e somos rebeldes, porque nós vamos querer mudar os pais, no caso dos filhos, ou Deus, no nosso caso, como filhos de Deus, ou sentamos do lado e confiamos. E para concluir, então, que nós tenhamos essa figura em mente, né? Ou estamos no controle, e aí somos rebeldes, que queremos tirar quem está dirigindo, ou sentamos do lado e confiamos. Mas a confiança é uma construção. E um outro aspecto que eu queria dividir, eu gostei muito do seu exemplo, né, do menininho que passou a mão no rosto e apertou o nariz lá, como a avó fazia. Os pais ensinam aos filhos a confiança ou a rebeldia. Se o homem da casa ele não confiar em Deus, ele estará sendo rebelde. Se a esposa não confiar no marido, ela está sendo rebelde. E a mãozinha que passa na cara e aperta o nariz é o que está sendo ensinado para os filhos. Então, talvez devemos pensar qual é o nosso relacionamento como pais, com esposas com seus maridos, maridos com Deus, porque o seu filho vai passar a mão na cara e apertar o nariz. Então, talvez, só queria que a gente pensasse também nesses aspectos, né? Bacana, muito bom, muito bom. Gisele, você perguntou sobre mandar o material. Eu já estou com o PDF pronto para mandar para vocês. Me passe aí ou o e-mail, né, ou então um WhatsApp aí que eu consigo enviar para vocês um PDF com o material que a gente apresentou. Ok? E eu acredito que a igreja vai disponibilizar, né, Márcio? O material depois também na internet, né? Não sei, viu, Edilson, perguntar para o Oswaldo como que eles estão fazendo, se está disponibilizando o material ou se termina mandando também. Não sei se o Oswaldo está aí. Eu tive que dar uma saidinha, voltei, mas o material que está sendo gravado vai ser disponibilizado e pode ser disponibilizado junto com o PDF também. Mas vocês que estão querendo o PDF já, seria interessante o Edilson já agilizar e enviar. Deixa aí anotado, Edilson, o seu contato. Ok. Ou as pessoas mandam um recadinho para você solicitando e você devolve com o material. Estou colocando no chat o meu e-mail. A Gisele colocou o contato ali também. Vou pegar o WhatsApp, tá? Vou anotar aqui, Gisele, o seu WhatsApp, que aí também consigo mandar para você. Meus queridos, é isso. Muita gratidão a todos que estiveram assistindo. Espero que Deus tenha trazido ensinamento através desse estudo, que possa abençoar a vida de vocês e a família, a educação dos filhos. Amém. Obrigado, Edilson. Deus abençoe vocês. Amém. E fique em casa, hein? Tá certo. Muito bom, Edilson. Amém. Obrigado. Amém. Um grande abraço. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, Obrigado. tchau.